Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos agora no bloco 3 de revisão da prova da UFES de 2016, a prova verdinha. A gente encerra com as últimas questões da prova e eu queria dedicar esse bloco ao amor da minha vida, que é o meu marido. Então, filho, este bloco é dedicado a você, de todo o meu coração. Então, amores, vamos começar com a questão de número 57, que fala de transgênicos. A questão diz o seguinte: os transgênicos são organismos geneticamente modificados. São produtos de cruzamento que jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo, que é a engenharia genética, fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto. Riscos à saúde e ao ambiente onde se vive. Ok, bebês? Então a questão fala o seguinte: considerando-se as informações do texto, com base nos conhecimentos a respeito do tema, analise as afirmativas e marque como verdadeiro as verdadeiras e como F as falsas. Então, a primeira afirmativa diz: os organismos geneticamente modificados têm seu código genético diferente de um organismo normal, não transgênico. Amores, o código genético, ele é universal. O ser transgênico, ele adquire um gene, mas o material genético deles, amor, é o mesmo do ser que passou esse gene para eles. Então, tá falsa. Afirmativa 2. A formação de um transgênico é possível por conta da universalidade do código genético. Certíssimo. Você só consegue fazer um transgênico porque o código genético é universal. Eu posso pegar o gene de uma bactéria e colocar na planta. Eu posso pegar um gene de uma bactéria e colocar no animal, porque o código genético, os amores, é universal. A terceira afirmativa: a manipulação dos transgênicos imprescinde de uma discussão ética a respeito das consequências ao ser humano. Claro que está certo, amor. Você precisa discutir. Ninguém sabe, na realidade, a médio e longo prazo, quais são as consequências que vão ter o ser humano e os outros animais com a ingestão de alimentos transgênicos. E a afirmativa 4, que está errada, a composição química de um gene do doador é diferente daquela observada no material genético do transgênico. A composição química é a mesma, amores. A molécula de DNA tem o açúcar desoxirribose, as bases nitrogenadas e o grupamento fosfato. Esse é o mesmo DNA do transgênico e da espécie doadora. Então, a afirmativa correta, amores, é a alternativa A, da questão número 57. A questão 58, amores, ela vai falar a respeito do vírus, que é um vírus que transmite através do inseto uma virose, e aí ele vai questionar o seguinte: o vírus Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, e a principal ação de combate ao mosquito é evitar sua reprodução. O Aedes aegypti se prolifera nos locais onde se acumula água parada. Por isso, é importante não deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar caixas d'água e piscina. Recomenda-se também a instalação de telas de proteção em janelas e portas e o uso de repelentes. Agora, amores, qual é a característica ou estrutura que se pode compartilhar entre o vírus do Zika e o vetor, que é um inseto? O que é que esses dois seres têm em comum? O capsídeo? Não, bebês, que é o que está na letra A. O capsídeo só quem tem é vírus, inseto não tem. O ácido nucleico? Certíssimo, amores. A única característica de ser vivo que o vírus tem é o material genético. Então, esse material genético do vírus tem a mesma composição do material genético do inseto. Afirmativa C, que está errada. Ribossomos. Vírus não tem ribossomo. Vírus não tem maquinária própria. O inseto tem, mas o vírus não tem. Então tá errada. A letra B.
Metabolismo aeróbico. Gente, o vírus não tem nem aeróbico nem anaeróbico. Ele não tem metabolismo, ele depende de uma célula hospedeira para se reproduzir. E a afirmativa é que também está errada a maquinária biosintética, ou seja, a capacidade de sintetizar proteínas. Amores, o inseto tem, porque ele tem ribossomos, mas o vírus não tem, então também está errada. Ok, bebês? Agora vamos partir para uma questão de malária, que é uma protozoose, que é a questão de número 59. Uma questão ótima, cheia de pegadinha. Adoro! A malária é uma doença exclusiva da zona rural. Hoje também está presente em grandes cidades da Amazônia, como Manaus, e a capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. O frágil desequilíbrio ecológico que existia nas regiões de floresta foi rompido quando o ser humano passou a destruir hábitats original do Anófeles, que é o vetor da malária. As matas próximas aos pântanos que cercam os rios foram derrubadas para dar lugar a pastagens de gado bovino ou para exploração de madeira. Com essas mudanças, houve um desequilíbrio ecológico, deslocando o Anófeles para proximidades das casas, em que a água empoçada do esgoto doméstico oferece condições favoráveis à reprodução do inseto. Analisando-se o texto com base nos conhecimentos acerca do assunto, em tese, é correto afirmar. Então, vamos lá. No Anófeles, o agente etiológico da malária se reproduz sexuadamente. Certíssimo. Amores, o Plasmodium malária, o Vivax, o Falciparum, é o agente etiológico, é o patógeno, é o parasita. Ele é digenético e ele se reproduz sexuadamente no inseto, e no homem ele se reproduz assexuadamente. Então essa está corretíssima. O erro da B. Não há uma ação antrópica que possa reverter o desenvolvimento do Anófeles. Claro que há, né, amores? Evitar a água parada. Isso é ação antrópica, é ação do homem. Ele pode acabar com o inseto, sim. O Anófeles, agente etiológico da malária, mentira. O Anófeles é vetor. Por isso que a letra C está errada. A letra D, que também está errada. O ciclo de vida do Anófeles é heteroxeno. Errado. O ciclo de vida do Plasmodium. Quem tem ciclo de vida de genético, amores, é quem causa a doença, é o patógeno, é o agente etiológico, e não quem transmite. Ok, bebês? Pegadinha. A afirmativa é: a malária é desenvolvida no ser humano a partir de um protozoário flagelado. Mentira. É um esporozoário, não é flagelado, tá? Ele é classificado como esporozoário, não tem estrutura de locomoção. E agora, amores, para nós encerrarmos nosso bloco 3, uma questão de ecologia, cujo texto diz: os organismos vivos, em seu ambiente não vivo ou abiótico, estão inseparavelmente interrelacionados e interagem entre si. Denomina-se de sistemas ecológicos ou ecossistema qualquer unidade, biossistema, que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto, a comunidade biótica em uma dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que o fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. Analisando-se as informações do texto e com base nos conhecimentos a respeito dos ecossistemas em geral, é correto afirmar. Vamos lá, bebês? A afirmativa A, que está errada. Os fatores abióticos são prescindíveis à manutenção da vida. Amores, uma coisa prescindível é uma coisa desnecessária. Não tem como os fatores bióticos existirem sem os fatores físicos e químicos, que são os bióticos. Então está erradíssima. A afirmativa B, que também está errada.
A ação dos decompositores é fundamental para a reciclagem da energia. Energia não se recicla. O que se recicla aqui, amores, é a matéria. Então, o erro é reciclagem de energia. Os decompositores, ao quebrarem as moléculas orgânicas, olha a fórmula, eles devolvem CO2, água e nitrogênio à natureza, para que ela seja depois utilizada pelos produtores. Ok, bebês? O erro da afirmativa C. Os heterótrofos normalmente são encontrados em estratos desprovidos de energia luminosa. Na realidade, amores, os heterótrofos dependem dos autótrofos. Como eles dependem dos autótrofos, principalmente no caso dos herbívoros, se os herbívoros dependem dos produtores, eles não podem estar em estratos desprovidos de energia luminosa, senão não haveria, amores, alimento para esses seres, ok? Então, amores, vamos agora para a alternativa D, que também está errada. Os componentes bióticos autotróficos têm como objetivo produzir alimento para todos os outros níveis tróficos do ecossistema. Na realidade, amores, o produtor ele vai produzir a energia ou a biomassa para o segundo nível trófico, que equivale aos herbívoros, e não para todos os outros níveis tróficos. Porque a partir do terceiro nível trófico, ele já é carnívoro. Ele não depende diretamente do herbívoro. Ok, bebês? E a última afirmativa, que é a correta, ela fala: em sua estrutura, há um extrato autotrófico constituído de organismos clorofilados que podem ser encontrados em reinos distintos. Ou seja, amores, você encontra extrato autotrófico no reino Monera, no reino protista e no reino vegetal. Então, são diferentes reinos que produzem, a partir da energia luminosa, a energia química, que vai ser utilizada pelos seres vivos no segundo nível trófico. Ok, bebês? Ok, amores? Aqui a gente termina com muita luz, com muita energia, com muita força, a nossa revisão para a prova da UERJ. Eu espero, amores, que todas as informações deixadas aqui, elas sejam valiosíssimas, não somente para a revisão da UERJ, mas para a revisão da UESB, da UNEB e para todas as provas de biologia que você venha fazer. Tá bom, bebês? Eu me despeço aqui, cheia de saudade, deixando o meu coração para vocês e aguardando vocês lá no meu site, no meu canal no YouTube, no meu Insta e na minha fanpage. Espaços feitos para vocês, amores, assimilarem mais e mais esse maravilhoso conteúdo de biologia que é a vida. Tchau, bebês!